Você pode ter um desejo no seu coração, e eu acredito que todas nós, de ter uma vida plena, de ter uma vida completa. Mas o que é esta vida plena? O que é esta vida completa? Vamos juntas responder a esta pergunta nos próximos minutos. Por isso, fique conosco até o final da reflexão desta publicação para que possamos entender um pouquinho mais sobre o que Deus quer para mim e para a tua vida. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Este é um canal para que juntas possamos refletir sobre a Palavra de Deus. Quando refletimos a Palavra de Deus e colocamos esta palavra em prática, a nossa vida se torna plena, se torna satisfeita. Mas em alguns momentos você pode até se perguntar: plena, satisfeita? Não consigo enxergar essa plenitude, não consigo enxergar essa bem-aventurança no meu coração, na minha vida, porque quando eu vejo alguma área, seja na matrimonial, na parte de família, na parte de filhos, profissional, sociedade, alguma área que você possa enxergar e você diz assim: não está plena. Por isso nós precisamos entender o que é esta plenitude. O Senhor disse na palavra que no mundo teríamos tribulações, mas que em nada seríamos destruídos se permanecermos, Senhor, ou seja, se permanecermos com o coração obediente à sua palavra, em dizer que Ele é tudo na minha vida. E algumas destas coisas que nós não gostamos de viver, podem ser algumas que nós mesmas procuramos, que nós mesmos, por conta de uma desobediência à palavra de Deus, nós enfrentamos alguns problemas e alguns outros não, eles são naturais da nossa vida, acontecem. Pessoas que estão ao nosso lado muitas vezes, que cometem algum erro, que falham em alguma decisão e que toda a família, por exemplo, ela é acometida das consequências, mas isso não significa que a sua família vai ser destruída se você permanecer no amor de Deus, ou seja, obedecendo ao Pai, que tudo te protege, porque mesmo nas condições ruins, desfavoráveis, condições de choro, condições de lamento, o Senhor estará com cada uma de nós. Isso é algo que a própria palavra, o próprio nome do Senhor nos garante, porque o nome do Senhor é Deus Emanuel, um dos nomes do nosso Senhor Deus, e Emanuel é Deus conosco. Deus está conosco em todo o tempo. E eu preciso acreditar nessa verdade, porque é essa que me garante caminhar, dar passos de esperança de uma vida eterna com Deus, e que enquanto eu estiver viva, respirando, mesmo em situações que não me agradam, elas não me destruirão, porque eu sou filha de um Pai poderoso que eu sei que me protege. Se eu passo os meus dias somente na lamentação, somente na murmuração, sem acreditar que Deus está comigo, sim, eu serei desfalecida, eu terei as minhas emoções prejudicadas. Por quê? Porque eu não estou colocando todas as coisas no altar do Senhor. E mesmo em situações onde as suas emoções elas estão tão caóticas, elas estão tão bagunçadas, elas estão tão atribuladas, mas enquanto eu oro a Deus, mesmo nessas situações, nessa condição emocional que me leva a choro, que me leva a um pranto, mesmo nessas condições, quando eu falo: Senhor, eu estou assim e eu preciso de Ti, o Senhor estará ali com você, passando todas as coisas. E na palavra de Deus, ela tem inúmeros versículos que falam sobre este amor de Deus sobre a minha vida. Mas aqui no livro de João, no capítulo 14, quando o Senhor fala que no versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu preciso acreditar que Jesus Cristo é o meu Salvador e Ele é o caminho que me leva até o Pai. Não há outro caminho, não há outro atalho que faça com que eu tenha esse relacionamento, essa ligação com Deus, somente Jesus Cristo, porque é o que está na palavra de Deus. E ele fala que enquanto nós estamos em Jesus Cristo, nós vemos a Deus.
E no versículo 21 desse mesmo capítulo diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então não há sucesso absoluto se você ler a palavra de Deus e não praticá-la. Ler a palavra de Deus para um conhecimento, para preencher a sua mente de informações, ela não te faz uma pessoa plena em Deus. Que é a pergunta que nós iniciamos, essa plenitude, como que eu posso ver a plenitude na minha vida, no meu coração, se em algumas áreas da minha vida não estão satisfatórias? É porque eu além de conhecer a Deus através da leitura da palavra, eu a pratico, eu a obedeço. Então ele fala aqui, e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então eu sou filha quando aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e eu conheço a Deus quando eu leio a palavra e guardo essa palavra no meu coração, porque também diz a palavra que tudo que procede, tudo que eu coloco no meu coração, tudo que procede do meu coração é toda a minha vida. Então o que eu tenho preenchido a minha mente, que traz para o meu coração emoções. O coração é um órgão que bate, que é fundamental para a vida, mas ele é tipificado como a fonte de emoções. Então, tudo que eu coloco na minha mente, tudo que eu leio sobre a palavra de Deus, tudo que eu guardo sobre a palavra de Deus, essa preenche o meu coração para que eu tenha emoções de acordo com essa plenitude que Deus fala que nós temos quando estamos nele. Porque quando eu choro por uma situação, mas eu sei que Deus está comigo. Eu lamento por algo, por uma notícia, mas eu sei que Deus está comigo. Eu tenho a esperança de vida eterna, de que as coisas, de que um dia eu herdarei uma vida eterna, que andarei em ruas de ouro, mesmo que hoje você esteja em uma situação não muito agradável, mas eu tenho a esperança daquilo que virá, daquilo que eu viverei. E mesmo para os dias atuais, mesmo para o hoje, o Senhor tem um plano perfeito para cada uma de nós. E neste plano perfeito, quando eu me entrego a este plano perfeito, não há lamento, não há murmuração, mas há gratidão e esperança de que eu estou vivendo na perfeição de Deus na minha vida. E contente com aquilo que Ele tem me dado naquele tempo, vivendo os processos para que eu alcance as promessas que o Senhor tem determinado para cada uma de nós, para a nossa casa, para a nossa caminhada. Mas para isso eu preciso conhecer os mandamentos, ou seja, conhecer a palavra de Deus, guardá-la e praticá-la, para que eu sinta esse amor de Deus sobre a minha vida. E Jesus continua a falar aqui com os discípulos e fala comigo e com você que se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Eu faço morada em Deus, eu tenho Deus, eu sou plena nele quando eu conheço a palavra, quando eu pratico essa palavra. E o Senhor continua a falar com o discípulo e conosco que deixaria, ou seja, que já deixou o Espírito Santo Consolador nesses momentos de luta, nesses momentos de batalha, de choro, nesses momentos de cansaço, nesses momentos de desânimo, onde o Senhor deixa o Espírito Santo para te alegrar, para te animar, para te consolar. Você só consegue caminhar, dar mais um passo de caminhada na tua vida, porque há esperança no teu coração, há um Espírito Santo no teu coração, onde ele te consola e te direciona para este mais um passo. Como está aqui no versículo 25, tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, já enviou aqui, era uma situação histórica que Jesus ainda não tinha sido crucificado, mas hoje já vivemos a partir dessa crucificação, do sangue derramado que nos livrou da condenação eterna, e que hoje temos a oportunidade, se dissermos sim para Deus, da vida eterna com Deus, de adoração a Ele. Então esse Espírito Santo já está em nós, que é esse Consolador, que Ele diz que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto
vos tenho dito. Então, Deus tem nos ensinado através da palavra dele situações, respostas, decisões, como obedecê-lo. O Senhor tem nos ensinado todas estas coisas. E é o Espírito Santo que te fará lembrar. Então, se hoje você está numa situação onde você pensa que não é plena em Deus, porque você tem olhado muito mais para a situação, muito mais para as notícias, você tem se envolvido no desconforto da sua vida. Hoje, o Espírito Santo te faz lembrar que há um Deus que está com você. E esse Deus que está com você, ele te ensina todos os dias como amá-lo, como obedecê-lo. Então é importante que você dê este passo de fé e de coragem de obedecer a Deus, de obedecer a palavra do Pai, de dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, você pode sim passar por essa situação que você vive hoje porque você está fortalecida em Deus. Não é posso todas as coisas naquilo que eu quero, fora dos planos perfeitos de Deus, mas dentro dos planos que Deus tem para você, você pode todas as coisas, porque Deus tem te fortalecido, Ele quer te fortalecer, mas você precisa dar morada para Deus, você precisa dizer, Deus, more em mim, que eu perceba o Senhor na minha vida, o Senhor já está aí, mas você precisa dar morada. Quando você tem uma casa onde você não organiza da forma como você gostaria e você não se sente bem na sua própria casa, a casa está ali, você está ali, mas você não se sente bem porque você não deu a devida importância para o seu lar. E hoje Deus quer que você dê essa importância a Ele que já está com você. Mas você precisa percebê-lo, você precisa organizar o seu coração, organizar os seus pensamentos e dizer, Deus, eu quero dar o primeiro passo de obediência na tua palavra, porque eu quero sentir o teu amor por mim, eu quero sentir o Espírito Santo me consolando, o Espírito Santo me dizendo o que é para fazer e me fazer lembrar da tua palavra. Essa é a plenitude da vida. Mesmo nos dias, mesmo em situações onde você não acontece. Você acorda, você pode acordar com todo o desânimo e dizer, Deus, eu estou desanimada, mas eu preciso de Ti e eu sei que o Senhor está comigo. E o Senhor vai te abraçando nos mínimos detalhes do seu dia para que você viva essa bem-aventurança que o Senhor tem para nós. Bem-aventurado aquele que obedece à palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que deixa o Espírito Santo agir em você. Bem-aventurado aquele que ama a Deus. Fique com essa reflexão. Não se entregue ao desânimo, porque o Senhor tem uma promessa para nós em sua palavra, quando Ele diz que viveríamos as tribulações deste mundo, mas não seríamos destruídos, porque Ele está conosco. Pode doer, pode demorar um pouquinho para que essa situação mude, ou pode já mudar imediatamente. Independente da sua situação, você tem um Deus conosco, que está com você o tempo todo, um Deus Emanuel. Mas não é como um conto de fadas ou mágica. Você tem que se posicionar, você tem que dizer sim para isso. Como o próprio Senhor diz no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Há um Deus que tudo pode. E essa paz que o Senhor Jesus diz, que deixa aos discípulos, que deixa a mim e deixa a você, não é como o mundo. Então, enquanto nós estivermos colocando a nossa esperança, a nossa alegria nas situações, nos resultados, somente nos resultados positivos, em dias em que nós consideramos que são bons,
eu não viverei a plenitude que Deus tem para mim e para você. Eu preciso viver a paz do Senhor. Sinta o perfume do Senhor. Peça a Ele: Senhor, eu preciso sentir o teu toque, eu preciso sentir o teu perfume, eu preciso sentir a tua presença. Mostre-me a tua paz para que eu viva na plenitude. Que Deus te abençoe, que você sinta a paz de Deus para que você viva na plenitude. Em nome de Jesus. Amém.